O tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Uma definição do mesmo, em âmbito científico, é por tal não apenas essencial como também, em verdade, um requisito fundamental. Contudo, isso não significa que a ciência detenha a definição absoluta de tempo. Ver-se-á que tempo, em ciência, é algo bem relativo, não só em um contexto cronológico, afinal, as teorias científicas evoluem, como em um contexto interno ao próprio paradigma científico válido atualmente. Em física, tempo é a grandeza física diretamente associada ao correto sequenciamento, mediante ordem de ocorrência, dos eventos naturais, estabelecido segundo coincidências simultaneamente espaciais e temporais entre tais eventos e as indicações de um ou mais relógios adequadamente posicionados, sincronizados e atrelados de forma adequada à origem e aos eixos coordenados do referencial para o qual define-se o tempo. Definido desta forma, o tempo parece algo simples, mas várias considerações e implicações certamente não triviais decorrem desta, mostrando mais uma vez que este companheiro inseparável de nosso dia a dia é mais misterioso e sutil do que se possa imaginar. Medir o tempo envolve geralmente bem mais do que apenas justapor um relógio a um evento e anotar sua indicação. As formas de se atrelar os relógios a eixos espaciais, ou não, e de sincronizá-los, variam bastante segundo o contexto, sendo bem distintas no âmbito da mecânica clássica e da mecânica relativística. Conforme definido, a grandeza-tempo encontra-se intrinsecamente relacionada à grandeza-energia, aos conceitos de coincidência, espacial ou temporal, de simultaneidade e de referencial. As relações entre energia e tempo são tão estreitas que estas duas grandezas são ditas como grandezas conjugadas, tanto ao considerar-se teorias físicas já há tempos consolidadas, como a termodinâmica, como ao considerar-se teorias da física moderna, exemplo relatividade e física quântica. Na mecânica clássica, tem-se por definição que a coincidência temporal na observação de eventos em um dado referencial implica a simultaneidade destes dois eventos neste e em quaisquer outros referenciais, sendo o tempo neste contexto definido como uma grandeza absoluta e explicitamente independente do referencial. Na mecânica clássica, um observador situado na origem do sistema de coordenadas atrelados ao referencial observa todos os eventos que se dão em um mesmo tempo no mesmo instante, independente das posições espaciais nas quais eles se dão. A informação propaga de forma instantânea pelo espaço. O avanço dos recursos experimentais e a evolução das teorias para a dinâmica de matéria e energia observados no século XX, contudo, colocaram em xeque o pressuposto que fora assumido no contexto clássico. A teoria da relatividade restrita, conforme publicada por Albert Einstein em 1905, trouxe à tona a explícita dependência da coincidência nas percepções de eventos com o referencial a partir do qual se observam os mesmos. Eventos que são coincidentes quando observados a partir da origem de um referencial não o serão em referenciais que movam-se com velocidades apreciáveis em relação ao primeiro, e mesmo para observadores em referenciais estáticos em relação ao primeiro contudo dele distintos não há obrigatoriedade de concordância quanto à coincidência ou não das percepções dos eventos. Neste contexto, em vista de sua definição, o tempo perde o status de grandeza absoluta e universal e passa a ser uma grandeza estritamente local, uma grandeza necessariamente atrelada à origem e aos eixos espaciais coordenados de um referencial em específico. A dependência do tempo com a energia decorre do processo usado para mensurá-lo. Medir o tempo implica estabelecer um mecanismo físico que produza um dado evento que se repita de forma uniforme e simétrica. E nestes mecanismos repetições uniformes e regulares significam, em acordo com o teorema de Noether quando aplicado à definição de energia, uma energia muito bem definida para o mecanismo de referência. Incertezas na energia deste implicam incertezas na medida do tempo ao usar-se tal mecanismo, tal relógio, para mensurá-lo.
A relação entre energia e tempo é também evidente ao considerar-se a entropia, grandeza física definida no âmbito da termodinâmica quando se consideram os processos onde ocorrem trocas ou concernentes à distribuição de energia, a qual associa-se a capacidade de discernimento do que veio primeiro e do que veio posteriormente em tais sistemas físicos quando considerados de forma isolada. A entropia funciona, nestes termos, como a flecha do tempo. Configurações que impliquem maiores valores de entropia para o sistema composto necessariamente sucedem no tempo configurações às quais se associam valores menores de entropia. Associado à seta do tempo encontra-se também um princípio há muito presente nas teorias científicas, o conceito de causalidade. Embora o advento da mecânica quântica tenha trazido à tona vários debates a respeito da causalidade em sistemas físicos sob seu domínio, mesmo dentro desta teoria é evidente que eventos que guardam relação de causalidade sucedem-se no tempo, com a causa sempre precedendo o efeito. Mesmo ao considerar-se a redução instantânea da função de onda em partículas emaranhadas quando espacialmente separadas, o paradoxo é PR, o comportamento correlacionado observados nas partículas ao reduzir-se a função de onda, ao realizar-se uma medida sobre uma delas, mesmo não encerrando em si uma relação de causa e efeito, e por isto ocorrendo instantaneamente e simultaneamente, de forma não local, só é possível porque, em algum momento anterior, houve um processo que deu origem ao emaranhamento das partículas, e nestes termos a causa precede o efeito observado, conforme esperado. Em outras palavras, embora a mecânica quântica suscite o debate sobre causalidade, ela não a contradiz, e a relação de causa-efeito é um conceito amplamente difundido em todas as teorias científicas indissociável do conceito de tempo. Mesmo a relatividade, que trouxe consigo a dependência explícita do tempo com o referencial e os debates quanto à possibilidade de viagem no tempo, preserva a causalidade. Se em um referencial o evento 1 é causa do evento 2, precedendo no tempo, portanto, em qualquer outro referencial esta relação de causalidade será preservada, mesmo que a medida do intervalo de tempo entre os eventos possa ser expressa mediante valores bem diferentes nos diferentes referenciais escolhidos. A noção em senso comum de tempo é inerente ao ser humano, visto que todos somos, em princípio, capazes de reconhecer e ordenar a ocorrência dos eventos percebidos pelos nossos sentidos. Contudo, a ciência evidenciou várias vezes que nossos sentidos e percepções são mestres em nos enganar. A percepção de tempo inferida a partir de nossos sentidos é estabelecida via processos psicossomáticos, nos quais variadas variáveis, muitas com origem puramente psicológica, tomam parte. E assim como certamente todas as pessoas presenciaram em algum momento uma ilusão de ótica, da mesma forma de que em algum momento houve a sensação de que, em certos dias, determinados eventos transcorreram de forma muito rápida, e de que em outros os mesmos eventos transcorreram de forma bem lenta, mesmo que o relógio, aparelho especificamente construído para a medida de tempo, diga o contrário. Embora os pesquisadores não tenham encontrado evidências de um único órgão do tempo no cérebro, e de que ainda há muito por se descobrir em relação aos processos cerebrais responsáveis pela nossa percepção de passagem do tempo, é certo que o conceito baseado em senso comum é muito pouco preciso para mostrar-se confiável ou mesmo útil na maioria das situações, mesmo nas práticas onde estamos acostumados a utilizá-lo. A exemplo, todos certamente já afirmaram, de forma mais natural, o tempo corre, este ano passou depressa ou mesmo esta aula não acaba. Uma definição científica mais precisa faz-se certamente necessária, e com ela ver-se-á, entre outros, que o tempo, em sua acepção científica, não flui. O tempo simplesmente é. O que é o tempo? Esta pergunta tem intrigado estudiosos, matemáticos, físicos, filósofos e curiosos ao longo da história da humanidade. Contudo, dificilmente chegar-se-á a um consenso da definição absoluta e definitiva de tempo porque ele é, para o ser humano,
em senso comum, apenas um evento psicológico, apenas uma sensação derivada da transição de um movimento. O tempo, apesar de estar vinculado a eventos externos ao indivíduo, sempre será definido de forma idiosincrática, tanto que estudiosos conceituados ousaram sentenciar: é o jeito que a natureza deu para não deixar que tudo acontecesse de uma vez só. John Wheeler. Uma ilusão. A distinção entre passado, presente e futuro não passa de uma firme e persistente ilusão. Albert Einstein. Crianças de colo não têm a noção de tempo, e adultos com certas doenças neurológicas e ou psiquiátricas podem perdê-la. A noção humana de tempo encontra-se ligada de forma íntima às percepções fornecidas pelos sentidos, com destaque certamente para o sentido da visão, o que faz com que a noção humana de tempo encontre-se diretamente influenciada pela luz e suas propriedades. Nessa linha de raciocínio, considerado que a luz, ao propagar-se livremente, não se esgota, dado que conseguimos enxergar estrelas cuja luz viajou por mais de 10.000 anos-luz de distância, se algum corpo metafísico realizasse uma viagem a mais de 300.000 quilômetros, a rigor, 299.792.458 de metros por segundo, velocidade da luz, este estaria a contemplar uma viagem no tempo, enxergaria seu passado e não mais teria a percepção de tempo normal. Esse argumento também é válido com dispositivos de filmagem, fotos e câmeras. Eles nada mais fazem do que impressionar matéria física de maneira a reter a luz dos acontecimentos, e também podem ser consideradas viagens no tempo. Estes fatos são extraordinariamente narrados por Camille Flammarion em Narrações do Infinito. Com base na percepção humana, a concepção comum de tempo é indicada por intervalos ou períodos de duração. Pode-se dizer que um acontecimento ocorre depois de outro acontecimento. Além disso, pode-se medir o quanto um acontecimento ocorre depois de outro. Esta resposta relativa ao quanto é a quantidade de tempo entre estes dois acontecimentos, a separação temporal dos dois acontecimentos distintos dá-se o nome de intervalo de tempo, a separação temporal entre o início e o fim de um mesmo evento dá-se o nome de duração. Uma das formas de se definir depois baseia-se na assunção de causalidade. Em outras palavras, o tempo é uma componente do sistema de medições usado para sequenciar eventos, para comparar as durações dos eventos, os seus intervalos, e para quantificar o movimento de objetos. O tempo tem sido um dos maiores temas da religião, filosofia e ciência, mas defini-lo de uma forma não controversa para todos, em uma forma que possa ser aplicada a todos os campos simultaneamente, tem eludido aos maiores conhecedores. Seta do tempo na escala quântica. Os físicos referem-se a essa ideia de que tempo só se move para frente como a seta do tempo, e a ideia do tempo unidirecional parece ser verdadeira para a vida e os objetos em escala humana. Mas em uma escala quântica, as coisas parecem funcionar de forma diferente. Para os físicos, a seta do tempo é ditada pela segunda lei da termodinâmica, que diz que a entropia aumenta ao longo do tempo. Basicamente, o calor dispersa na presença de temperaturas mais baixas, ele nunca se concentra. Mas um experimento quântico mostrou que as partículas quânticas podem transferir a energia térmica das partículas frias e para as mais quentes, uma inversão da segunda lei. Por esse motivo, pesquisadores pensaram que, se a segunda lei puder ser revertida dessa maneira, é possível que a seta do tempo também poderia ser revertida. Físicos teóricos já haviam previsto que isso poderia acontecer. Em 2017, os cientistas aparentemente inverteram a seta do tempo em uma experiência quântica mostrando que a seta do tempo não é um conceito absoluto, mas um conceito relativo. Os cientistas explicaram que esta observação não violou a segunda lei da termodinâmica, porque a segunda lei pressupõe que não existem correlações entre partículas. Presente, passado e futuro.
Uma consideração importante decorrente deste processo de medida de coordenadas surge quando se considera os conceitos de evento presente, evento passado e evento futuro, e tenta-se associá-los a eventos que ocorrem geralmente a distâncias astronômicas da origem. Muitos afirmam que, ao olhar-se para o céu, está-se a ver um instantâneo do presente do cosmos. Contudo, isto não é rigorosamente verdade. Na malha espaço-tempo do observador em questão, os eventos que este observa no céu têm coordenadas espaciais que situam a distâncias astronômicas deste, e os tempos em que estes fenômenos ocorrem no referencial do observador principal não correspondem ao tempo que este lê no seu relógio de pulso no exato momento em que esses estão a ser observados, o tempo presente. Devendo-se dessa leitura subtraírem-se os respectivos intervalos de tempo necessários para a luz viajar dos locais dos eventos até o observador a fim de determinarem-se as coordenadas de tempo t desses eventos. Portanto, em seu referencial, esses eventos, embora lhes sejam simultâneos, já encontram-se no tempo passado, já aconteceram, e geralmente em tempos passados muito distintos. Segundo as normas de medida, como observador, este pode valer-se apenas de sua rede espaço-temporal dotada de inúmeras marcações quanto à distância à origem e de inúmeros relógios justapostos a tais marcações, previamente ajustados e corretamente sincronizados por um pulso de luz oriundo da origem do sistema de coordenadas para fazer tais medidas, não lhe sendo permitido considerar apenas a origem do referencial, situada distante dos eventos em questão, pelo menos não de forma tão simplista como este o faria ao assumir que a informação propaga-se de forma instantânea e que os fenômenos que observa simultaneamente estariam a ocorrer todos ao mesmo tempo t. Em suma, olhar para algo que é percebido ocorrer a grande distância é equivalente a bisbilhotar o passado do cosmos. E quanto mais distante do observador encontrar-se o evento visualizado, mais no passado tal evento sendo visualizado se encontra. Em verdade, exceto os fenômenos que lhe ocorram espacialmente exatamente justapostos, um observador percebe a cada instante apenas o passado, e de forma precisa apenas uma parte da totalidade dos eventos já ocorridos no cosmos, aqueles na superfície do seu cone de luz do passado. E dentro desse limite imposto pela velocidade da luz, o telescópio Hubble já está literalmente a sondar tanto os confins como os primórdios de nosso universo. Obedecidas as normas de medida acima citadas, conhecendo-se as coordenadas de espaço-tempo de um dado evento, coordenadas estas específicas a um referencial S, é possível determinar se as correspondentes coordenadas espaço-temporais deste mesmo evento associadas a qualquer outro referencial inercial S, desde que se conheça o movimento relativo dos dois referenciais S e S em questão, este também normalmente, mas não necessariamente, especificado a partir da malha espaço-temporal do primeiro referencial S. Da mesma forma pode-se também determinar um intervalo de tempo que será mensurado no segundo referencial S partindo-se da medida do intervalo de tempo associado aos mesmos dois eventos conforme determinado pelo primeiro referencial S, ou vice-versa. Para tal usam-se as equações de mudança de referencial específicas da relatividade restrita, as equações de Lorentz. Nestas transformações de referenciais demonstra-se que o intervalo de tempo próprio entre dois eventos é sempre o menor dos intervalos possíveis, o que, admitindo-se certo abuso de linguagem, implica a célebre sentença: relógios móveis sempre batem mais lentamente, ou ainda, o tempo se dilata, expressões muito comuns em cursos de relatividade. Tempo universal. O correto registro do tempo mostra-se tão importante à sociedade globalizada moderna que sistemas altamente precisos foram desenvolvidos em escala internacional a fim de fornecer um padrão global para a medida de tempo. O padrão de tempo para fins científicos é uma contagem contínua de segundos determinada não através de um mas sim através de vários relógios atômicos espalhados ao redor do globo, sendo este conhecido como Tempo Atômico Internacional, TAI. O Tempo Universal Coordenado, UTC,
é a base de tempo para fins de natureza civil. Desde janeiro de 1972 este foi definido de forma síncrona ao tempo atômico internacional, diferindo deste sempre por um exato número de segundos, valor este regularmente ajustado, via de regra uma vez ao ano, em 30 de junho ou 31 de dezembro, em função do acréscimo dos chamados segundos bissextos. Os segundos de salto têm por objetivo manter o tempo UTC também coordenado de forma mais próxima possível com o tempo solar médio, este último definido em função dos movimentos de rotação e translação da Terra. Ambos os sistemas TA e UTC usam a definição de segundo baseada na radiação do Césio 133, sendo dois intervalos de tempo de um segundo, quando mensurados cada qual com base em um dos sistemas, idênticos. O tempo médio de Greenwich, GMT, é um padrão antecessor do tempo UTC, remontando suas origens ao ano de 1847. Usando telescópios ao invés de relógios atômicos, o tempo GMT é calibrado a partir do tempo solar médio 18, conforme determinado no Observatório Real de Greenwich, no Reino Unido, local pelo qual passa o meridiano com longitude zero. Origem do eixo de longitudes no sistema de coordenadas geográficas. Tempo universal, UT, é o nome do sistema de tempo moderno baseado em telescópios, adotado em 1928 pela União Astronômica Internacional como substituto ao GMT. As observações no Observatório de Greenwich cessaram em 1954, embora o local ainda seja utilizado como ponto de referência para o sistema de coordenadas geográficas. O segundo, conforme definido pelos sistemas UD e GMT, podem, por razões técnicas quanto à definição, apresentarem ligeira discrepância em relação ao tempo universal coordenado. Normalmente apenas institutos de metrologia de cada país fazem parte dessa rede, no caso do Brasil, o Observatório Nacional e o Inmetro. Porém, o Laboratório de Referências de Tempo e Espaço, localizado no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo em São Carlos, São Paulo, desde dezembro de 2018, faz parte da rede coordenada pela BIP, sigla para Bureau International des Poids et Mesures, que é a agência internacional que faz o controle da hora oficial mundial, a partir de medidas feitas por relógios atômicos no mundo todo. Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.